É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início ao primeiro estudo complementar deste terceiro trimestre de 2019. Como é sabido dos irmãos, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus resolveu não editar uma revista neste terceiro trimestre de 2019, por causa da pandemia do Covid-19, e recomendou que nós estudássemos novamente o tema do segundo trimestre de 2019, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, e o comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República, em Brasília, e também presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O portal Escola Dominical, diante dessa sugestão, entendeu que muitos irmãos se empenharam, apesar de todas as dificuldades por causa da pandemia, em estudar o trimestre. E uma mera repetição não seria producente. Por isso, nós trazemos alguns estudos complementares para aprofundar o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando o tema sugerido, mas de uma forma mais aprofundada, não tendo uma mera repetição. Já no trimestre anterior, nós fizemos um apêndice a respeito dos dons de Cristo, que foi um tema que não foi tratado diretamente pelo nosso comentarista. E nós agora iremos fazer uma série de 5 estudos complementares que, juntos com o apêndice, prometem dar aos irmãos material para até 12 domingos. Basta os irmãos dividirem esses estudos aí em 2 domingos, e os irmãos já têm 6 estudos em 2 domingos, 12 domingos, e ainda com um domingo para fechamento do trimestre. É a colaboração que o portal Escola Dominical procura dar aos irmãos que, tendo se empenhado durante todo o segundo trimestre, eles querem algo um pouco mais aprofundado. Lembrando que nunca há repetição no estudo da Palavra de Deus. Paulo mesmo dizia que não se cansava de ensinar as mesmas coisas. Este primeiro estudo nós queremos fazer, nós iremos estudar a respeito das dispensações em Efésios. Quando se fala em dispensação, e hoje há uma certa resistência de alguns ao falar em dispensações, esquecidos de que a tradição de nossa denominação, de todo o movimento pentecostal, é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele não é uma invenção de John Nelson Darby, como costumam dizer, mas é uma leitura da Bíblia que tem suas origens lá no início, na Igreja Apostólica. E a palavra dispensação é uma palavra bíblica. E a carta aos Efésios, ela fala claramente das dispensações. Então é por isso que nós vamos iniciar o nosso estudo com o estudo das dispensações em Efésios. Aí na tela, os irmãos veem o texto áureo que nós escolhemos para este estudo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Em Efésios 3 e 2. Os irmãos veem aí neste texto áureo, Paulo falando sobre a dispensação da graça de Deus, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Então não é uma invenção de John Nelson Darby. Paulo já escreveu isso lá na carta aos Efésios. A leitura bíblica em classe, os irmãos veem aí na próxima tela, ela está em Efésios 1, 9 e 10, e também no capítulo 3, dos versículos 1 a 10. Nós não vamos fazer a leitura aqui do texto por causa da exiguidade do tempo, mas os irmãos aí estudem
toda a nossa lição está baseada nestas passagens bíblicas. Efésios 1, 9 e 10 e depois Efésios 3, de 1 a 10. Quando falamos em dispensação, do que é que nós estamos falando? Aí na tela, os irmãos veem o que é uma dispensação. A dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado quanto à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. É por isso que na carta aos Efésios nós temos a alusão às dispensações. Porque na carta aos Efésios, Paulo ele vai falar do propósito de Deus para a humanidade, do propósito eterno de Deus para a humanidade. Veja que lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Paulo nos revela aqui que Deus resolveu salvar o homem antes mesmo da fundação do mundo. Estava dentro do propósito eterno de Deus. Deus, antes mesmo de criar o homem, antes de fazer o mundo e depois criar o homem, já sabia que criaria o homem, que o homem iria pecar e ele salvaria o homem. Então é um plano eterno que está lá na dimensão da eternidade passada e Deus já havia elaborado este plano. Agora, este plano se desenvolve, se realiza, se concretiza na história humana. O tempo existe para o homem e não existe para Deus. E por existir para o homem, este plano de Deus vai se revelando aos poucos ao homem. Veja que Deus já sabia que iria salvar o homem antes de fundar o mundo, e só ele sabia. Depois, quando Deus cria o homem, põe o homem no jardim do Éden, e quando o homem peca, aí então nós vemos que Deus revela ao homem que ele seria salvo. Lá em Gênesis 3:15, Deus revela o plano da salvação. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus falando com o inimigo das nossas almas, com a serpente, ele revela o plano da salvação. E revela que haveria salvação, que o Salvador seria semente da mulher, e ele vai revelando aos poucos, progressivamente ao homem, como se daria esta salvação. Então, esta revelação progressiva mostra que Deus trata com o homem de maneiras diferentes ao longo da história, ao longo do tempo. E é isso que é a dispensação. É o período de tempo em que Deus trata com o homem de alguma maneira. Então, Deus querendo se relacionar com o homem, Deus não querendo abandonar o homem, indo ao encontro do homem porque quer salvá-lo, Deus estabelece uma maneira de relacionamento com o homem. E o homem, pela sua imperfeição, pela sua pecaminosidade, ele fracassa sempre nesta forma de relacionamento com o homem, levando Deus à necessária aplicação da justiça, do juízo. Mas Deus não desiste do homem. O estudo das dispensações eu acho maravilhoso por causa disso, porque mostra o amor de Deus para com o homem. Deus nunca desiste do homem. Ele quer que todos os homens se salvem. É o que vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, apesar do fracasso humano,
apesar da desobediência humana, apesar do castigo divino, Deus volta a falar com o homem, estabelece um novo modo de relacionamento com ele e assim sucessivamente. Cada período de tempo em que o homem é provado quanto à obediência a esta revelação é o que chamamos de dispensação. Ainda aí na mesma tela, os irmãos podem ver uma definição que eu gosto muito, que é do teólogo John Arkenberg, que ele diz assim: a dispensação é a administração do governo da casa. Veja que a palavra dispensação em grego, que é a língua original do Novo Testamento, é oikonomia, que quer dizer exatamente isso, a administração da casa. Oikos, em grego, quer dizer casa, nomos, quer dizer a lei, a regra. É a administração do governo da casa. É a oikonomia, de onde vem a nossa palavra economia. É por isso até que a dispensação, as dispensações e o próprio plano da salvação, ele é chamado da economia da salvação. Essa expressão economia da salvação vem justamente da palavra dispensação, né? Porque em grego é oikonomia. Então o que diz o John Arkenberg? Ele diz assim: uma maneira particular de Deus administrar seu reino sobre o mundo, à medida que ele progressivamente executa seu propósito para a história do mundo. Então, Deus vai, ao longo da história, se relacionando com o homem de uma determinada maneira, para que o homem saiba que ele o ama e que ele quer salvá-lo. O homem fracassa em todos estes relacionamentos, mas Deus não desiste dele. Castiga o homem pelo fracasso, mas continua insistindo até que venha o Salvador, que é Jesus, e Jesus então estabelece, assume o pecado do mundo e aí concretiza, consuma a obra da salvação. Como eu disse para os irmãos, como Paulo, ele trata da dispensação, do propósito eterno de Deus na carta aos Efésios, a carta aos Efésios teria de lidar com esse assunto pertinente às dispensações, a economia da salvação, já que o assunto é o plano de Deus, o papel da igreja neste plano de Deus. Paulo teria que enfrentar esta discussão a respeito das dispensações. E ele realmente trata delas. Os irmãos podem ver aí na próxima tela que Paulo fala de 3 períodos em que nós temos estas dispensações, né? Estas 3 dispensações. Cada período é uma dispensação. Cada período Deus trata de uma determinada maneira. Alguém poderá me dizer: mas irmão Caramoru, a teoria dispensacionalista, ela estabelece 7 dispensações. E Paulo só fala de 3. Sim, porque Paulo está focando a igreja. Então, em termos de igreja, nós temos 3 períodos. Um primeiro período chamado dispensação do mistério. Nós vemos lá em Efésios, capítulo 3, versículo 9 até 11. Diz o texto: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo fala desse primeiro período. É a dispensação do mistério, ou seja, o tempo em que a igreja era um segredo. Mistério é algo que é secreto, é algo que é desconhecido, é algo que é encoberto. Os irmãos conhecem bem, vez ou outra,
Tem um irmão aí que quando alguém pergunta alguma coisa para ele e ele não sabe, ele diz assim, isso é mistério. Né? Principalmente professor de escola dominical que não estudou a lição, costuma dizer isso, é mistério. É porque ele não estudou. Né? Às vezes está lá bem claro, mas ele diz que é mistério. Mas a dispensação do mistério é o tempo em que a igreja era oculta, era desconhecida. Veja que ela foi planejada antes da fundação do mundo, mas aqui Paulo diz que desde os séculos esteve oculto em Deus. Tá? A igreja ela só é revelada por Jesus lá em Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus fala para Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como nós já estudamos no trimestre, a igreja era desconhecida de todos. Ninguém sabia a respeito da igreja. Todos os profetas do Antigo Testamento tiveram revelações, mas nenhum deles falou a respeito da igreja, porque não tinha conhecimento da igreja. Há alguns textos que se aplicam à igreja, mas o profeta mesmo não sabia que se falava da igreja. O profeta emblemático aí é Daniel, né? Daniel, a quem Deus revelou os episódios dos finais dos tempos. Os irmãos podem ver que na revelação mais importante do livro de Daniel, sobre o futuro, que são as 70 semanas, o período da igreja está fora da profecia. É aquele intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Por quê? Porque a Daniel não foi revelado o mistério da igreja. Quem revela o mistério da igreja é o próprio Jesus. Ele diz, edificarei a minha igreja. Então, ali em Cesareia de Filipe é que esse mistério é revelado. Então, o primeiro período que Paulo fala, no propósito eterno da salvação, é a dispensação do mistério. É o período em que a igreja era um segredo e que comporta outras dispensações dentro dela, como nós iremos ver. O segundo período, os irmãos vejam aí na tela mesmo, está o segundo período, que é a dispensação da graça de Deus, que nós lemos aqui já no texto áureo, que é o tempo da igreja, o tempo da igreja. Né? Em Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E também o versículo 6, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, aí este mistério é revelado. Deus demonstra o seu favor imerecido, que é isso que quer dizer graça. Graça quer dizer um favor imerecido. É um favor que nós recebemos sem merecer. E este favor é o tempo da igreja. É a igreja quem deve proclamar este favor. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1 e no versículo 17, o evangelista diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça de Deus é o próprio Cristo. Então ele vem ao mundo e ele então revela o mistério da igreja. Ele seria a cabeça deste novo povo, que serviria a Deus e que anunciaria a salvação da humanidade. Este novo povo formado tanto por gentios quanto por judeus, que formavam o corpo de Cristo. Então essa é a dispensação da graça de Deus. É a dispensação do tempo da igreja. Mas o apóstolo Paulo ainda fala que no propósito eterno de Deus existe um outro tempo. O tempo depois da igreja. Vejam aí na tela o terceiro período, né? Nesta mesma tela aí está o terceiro período.
a dispensação da plenitude dos tempos. Está em Efésios 1 e 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, há um propósito de Deus de congregar numa unidade perfeita, novamente, céus e terra. E esta unidade se dará em Cristo. Isto é o que o apóstolo Pedro nos fala lá na sua segunda carta, no capítulo 3. Ele diz assim, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Haverá novos céus e nova terra, terra e céus sem pecado, sem divisão, em que nós estaremos numa unidade, aquela unidade que se tinha antes do pecado. O Éden ficava na terra e o homem tinha plena comunhão com Deus. Deus vinha visitar o homem toda a viração do dia. Havia ali uma perfeita unidade e harmonia. Isso foi quebrado com o pecado. Então, agora em Cristo tudo será congregado novamente. Haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isto é a dispensação da plenitude dos tempos depois da igreja. Então, Paulo, ele aqui, ao revelar o propósito eterno de Deus, ele fala em 3 dispensações. A dispensação do mistério, a dispensação da graça de Deus e a dispensação da plenitude dos tempos. Vamos então falar um pouco sobre a dispensação do mistério. Próxima tela aí. A dispensação do mistério, como eu disse, é o instante em que não se sabia que Deus iria formar um corpo, um povo, formado de judeus e de gentios, que participariam da promessa da salvação em Cristo pelo Evangelho. Um período em que só Deus sabia que o Salvador prometido haveria de constituir o povo. Este período começa antes mesmo da fundação do mundo, porque foi na eternidade passada que Deus deliberou salvar o homem na pessoa de Jesus. É o que a gente vê ali em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós vamos ler agora. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a dispensação do mistério, ela começa antes mesmo da fundação do mundo e vai até a revelação do mistério por Cristo em Cesareia de Filipe. Então é um período que Paulo coloca que é o período antes da igreja. E esse período, Deus falou de diversas maneiras. Esse período, vamos ver agora na próxima tela, você vê aí o versículo de Efésios 3, 5 e 6. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, a dispensação do mistério é este período de tempo antes da igreja, em que ninguém sabia, não tinha sido revelado, que Jesus formaria um povo formado de gentios e de judeus, que é a igreja. Próxima tela nos mostra que este mistério, ele foi progressivamente sendo revelado. É por isso que quando Paulo fala na dispensação do mistério, ele só está pensando que é antes da igreja. Mas esse período antes da igreja, Deus se revelou progressivamente ao homem.
Por isso, dentro desta dispensação do mistério, existem outras dispensações. Antes da fundação do mundo, Deus deliberou salvar o homem em Cristo, formando a igreja. E depois ele cria o homem. Aí ele cria o mundo. Depois ele cria o homem. Ao criar o homem, ele se relaciona com o homem. Ao se relacionar com o homem, ele vai estabelecer 5 formas de relacionamento. Então, dentro da dispensação do mistério, nós temos 5 economias, 5 administrações, 5 maneiras. O próprio escritor aos Hebreus, ele nos fala a respeito disso, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, no tempo do mistério, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Por isso, a dispensação do mistério comporta dentro dela outras dispensações. Porque alguém pode ter falado, mas se Paulo fala em 3 dispensações, como é que as dispensações são 7? Elas são 7 porque na dispensação do mistério, que Paulo chama em Efésios, porque o foco dele é a igreja, o escritor aos Hebreus, que pode ter sido o mesmo Paulo, diz assim, havendo Deus antigamente, antes da igreja, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, dentro da dispensação do mistério, nós temos 5 dispensações, porque nós temos 5 maneiras diferentes que Deus nos falou. A próxima tela nos mostra quais são estes períodos aí, estas dispensações da dispensação do mistério. O primeiro período é o período antes das dispensações. O saudoso pastor Adailton de Almeida Conceição, que chegou a fazer videoaulas para a escola dominical e que já foi promovido para a glória, ele chamava esse período de antes das dispensações de um período extra-dispensacional. Porque as dispensações começam quando Deus cria o homem e estabelece um relacionamento com ele. O homem foi criado no 6º dia da criação. Portanto, antes nós já tínhamos toda a criação que tinha sido feita e temos o tempo de antes da criação, porque Paulo fala aqui que foi antes da fundação do mundo que Deus resolveu salvar o homem. Então existe esse primeiro período, que é o período antes das dispensações, ou como dizia o saudoso pastor Adailton de Almeida Conceição, o período extra-dispensacional. Depois nós temos a dispensação da inocência. Foi o relacionamento que Deus estabeleceu com Adão. Lá no Éden, ele colocou o homem no jardim e disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos o estabelecimento do relacionamento de Deus com o homem, baseado na inocência do homem. O homem não havia ainda experimentado o mal. Então, essa é a dispensação da inocência, que acabou quando o homem pecou. Quando o homem pecou, ele foi castigado porque desobedeceu à regra divina, e aí nós tivemos o início da dispensação da consciência. Deus, então, agora passou a se relacionar com o homem através da consciência. Aquela voz que está dentro de nós e que diz, você errou ou você acertou. Então, Deus passou a tratar com o homem através da consciência. Veja que foi assim que Deus tratou com Caim. Quando Caim, ele ofereceu o seu sacrifício, ele percebeu que o seu sacrifício não tinha sido aceito. Como é que ele soube que o seu sacrifício não tinha sido aceito? Por causa da consciência.
A consciência o acusou. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Deus fala através da consciência. Ele estabeleceu este novo relacionamento com o homem que perdura até hoje. O que é importante é ver que a revelação de Deus ela é progressiva, mas é também acumulativa. Deus ele não muda, Deus ele não é um ser variável, então ele mantém aquilo que ele estabelece. Então agora o homem não era mais inocente, mas ele tem a consciência. Deus se relaciona com ele através da consciência. Mas esta consciência, mesmo acusando o homem, não impediu o homem de encher a terra de violência, de pecar grandemente contra Deus, e até que Deus resolve, então, destruir a humanidade no dilúvio. O dilúvio foi o juízo que pôs fim a esse relacionamento com base na consciência diante da desobediência inveterada do homem. E apesar de Deus avisar durante praticamente 1000 anos que haveria de estabelecer um juízo, e durante 100 anos de dizer que este juízo seria o dilúvio durante o tempo da pregação de Noé. Então aí termina a dispensação da consciência. Os irmãos vejam que durante todo esse tempo a igreja continua sendo um mistério. Na próxima tela nós vemos os outros 3 períodos aqui, né? 2, né? Porque um é um período extra-dispensacional. Ainda no tempo do mistério, nós tivemos a dispensação do governo humano. Assim que Noé sai da arca, Deus estabelece com Noé um novo pacto, um novo relacionamento. E entrega ao homem o governo da terra, né? Estabelece o domínio do homem sobre toda a criação de uma forma ainda mais exacerbada e determina que se institua o governo na sociedade humana para castigar os maus e dar louvor aos bons. Este é a dispensação do governo humano. E manda que se frutifique, que se povoe abundantemente a terra. Mas o que faz esta comunidade surgida dos descendentes de Noé? Desobedecem a Deus. Sob o comando de Nimrod, bisneto de Noé, eles se negam a povoar abundantemente a terra e desafiam a Deus, se rebelam contra Deus. Estabelecem inclusive a idolatria. O governante passa a querer ser adorado como um Deus. E em razão disso, Deus então confunde as línguas para forçar o espalhamento do povo, dos homens sobre a face da terra e também para impedir a destruição do homem. Então ele já havia prometido, não é? Que não destruiria mais o mundo com o dilúvio. E ele então espalha e se formam todas as nações, e aí Deus vai ter que formar um povo para deste povo vir o Salvador. Por quê? Porque se no dilúvio Noé e sua família haviam sido mantidos fiéis, aqui em Babel não há ninguém que tenha servido a Deus. Então Deus vai chamar Abrão, para de Abrão formar um povo, para que neste povo nasça o Salvador. Este povo que seria um povo separado de Deus, um povo santo, uma propriedade peculiar de Deus dentre os povos. E aí é que surge Israel. E aí nós temos a dispensação patriarcal ou da promessa. Porque Deus promete a Abrão fazer dele uma grande nação
e dele serem benditas todas as famílias da terra. Abraão, que nem sequer um filho tinha e cuja mulher era estéril, mas era para que isto aconteceu, para que se mostrasse que este povo que surgiria era o povo de Deus, formado por Deus, por um milagre de Deus. Não só Sara era estéril, como também Rebeca era estéril e teve Jacó, que foi exatamente o pai de Israel, né? Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. E este povo se formou, e quando esse povo estava formado e escravizado no Egito, Deus então levanta Moisés, que leva este povo até o Monte Sinai, e ali Deus firma um pacto com este povo. Este pacto é a lei. E aí então muda-se a maneira de Deus tratar com o povo. Porque o povo, pela sua incredulidade, não pôde receber a promessa que ele havia dado a Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora o povo recebe a lei. Lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos e depois todos os outros 603 mandamentos que estão nos livros escritos por Moisés. E aí Deus dá a lei a Israel. E esta lei, ela guia o povo até a vinda de Cristo. Tudo isto, a igreja era um mistério, porque se imaginava que os gentios estavam esquecidos e que Israel era o povo escolhido. Mas, na verdade, em Cristo, no Salvador, tanto os judeus quanto os gentios poderiam se reunir novamente na igreja. Então, aqui nós temos as várias maneiras como Deus falou no tempo do mistério. Né? E aí termina este tempo do mistério. Na próxima tela, nós vamos ver agora a dispensação da graça de Deus. É quando esse mistério é revelado. Como nós vimos lá em Cesareia de Filipe, Jesus revela que iria edificar a sua igreja. Depois que ele morre e ressuscita, ele manda os discípulos pregarem o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. E demorou para os discípulos entenderem isso. Antes de subir aos céus, Jesus ainda disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, até aí tudo bem, mas Samaria e até os confins da terra. E foi difícil para eles entenderem que o evangelho era para todos. Quem mais compreendeu isso foi Paulo. Né? Paulo foi levantado por Deus justamente para ser o apóstolo dos gentios, para levar o evangelho da graça de Deus. Esta era a mensagem de Paulo lá que ele pregava. Né? Em Atos 20, 24, nós temos ele dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Veja que Jesus, ele pregava o evangelho do reino de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque ele pregava para os judeus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Mas eles não creram. Por não crerem, abriu-se a oportunidade aos gentios, que era o propósito eterno de Deus. E então, Paulo diz que ele prega o evangelho da graça de Deus. É a graça que veio com Jesus para que gentios e judeus formassem num só corpo a igreja. Essa é a mensagem que Paulo pregava, é a mensagem que nós pregamos hoje. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Essa é a mensagem do evangelho da graça de Deus. Aí na tela vocês veem
o versículo de Efésios 3, 2 e 6, né, que nós já acabamos de falar aqui para os irmãos. Né? É a dispensação da graça de Deus. Paulo diz, vocês ouviram a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, e que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo os participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Só que a igreja não vai durar para sempre. Ela não vai ficar para sempre aqui na terra, nem o seu tempo é eterno. A história vai continuar depois da igreja. Veja que lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, Paulo diz que Jesus vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o próprio apóstolo Paulo diz que haverá um dia em que Jesus vai apresentar a igreja para ele mesmo. E aí nós nos lembramos daquilo que o próprio Jesus disse para os discípulos nas últimas instruções. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a igreja está esperando Jesus. Jesus prometeu vir buscá-la. Portanto, o tempo não é todo da igreja. Existe um outro tempo que vai ocorrer. E Paulo até também, lá no capítulo 2, versículo 7 de Efésios, ele diz que Deus vai mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus é mostrar no futuro, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça para a igreja. Então, há um tempo para depois da igreja. Este tempo para depois da igreja, vamos ver aí na próxima tela, é a dispensação da plenitude dos tempos. Como nós já vimos lá em Efésios 1 e 10, quando todas as coisas se congregarão em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E esta dispensação da plenitude dos tempos não é a sétima dispensação. Veja que eu disse que na dispensação do mistério nós temos 5 dispensações. Depois nós temos a dispensação da graça, que é a sexta. Essa dispensação da plenitude dos tempos que Paulo está mencionando é o estado eterno. Quando todas as coisas estarão congregadas em Cristo, novo céu e nova terra. Depois da dispensação da graça, nós vamos ter uma outra dispensação, que é a dispensação milenial. Essa dispensação milenial, ela não é essa dispensação da plenitude dos tempos. Porque na dispensação milenial, Jesus reinará na terra sobre Israel e sobre todas as nações. E Paulo está falando do tempo em que haverá novos céus e nova terra. Esse novo tempo, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15 em diante, não é, portanto, a dispensação do milênio. Não confundam bem. A dispensação da plenitude dos tempos também é um período depois das dispensações. Porque é o período depois da igreja. E por que Paulo trata a dispensação da plenitude dos tempos fora do milênio? Porque o milênio, Jesus estará reinando com a igreja. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aquele em quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem
e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses que morreram durante a grande tribulação, que nem fazem parte da igreja, vão ressuscitar para reinar com Cristo, porque Cristo virá com os seus santos. É o que nós vemos ali em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E o texto continua mostrando que seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Então, Jesus vem com os seus exércitos, com a igreja, com quem ele já terá se unido, e aí começa o milênio. Essa dispensação da plenitude dos tempos é para depois disso. Os irmãos veem aí na tela essa dispensação, que é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, unindo céus e terra, o que vai acontecer só depois do juízo final. A outra tela aqui também nos diz que a igreja vai desfrutar, como eu já falei, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da graça de Deus. E isto vai acontecer, diz Paulo em Efésios 4:30, no dia da redenção. No dia da redenção é que nós iremos começar a desfrutar isso. Que dia da redenção é esse? Vamos ver ali na tela. O dia da redenção está lá em Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, esse dia da redenção é o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. E a história continua aqui. Quando vier o arrebatamento, nós teremos a grande tribulação, teremos o milênio, que é a 7ª dispensação. Só depois é que nós teremos a plenitude dos tempos mencionada aqui. Um outro texto que nós devemos ver na próxima tela, nós vemos aí em Efésios 5:5, que diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem entrada no reino de Cristo e de Deus. Paulo fala que haverá um tempo do reino de Cristo e de Deus. Então aqui ele fala no reino de Cristo, que é o milênio, e depois no reino de Deus, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Então os irmãos vejam que Paulo faz uma diferença entre o dia da redenção, entre o reino de Cristo e o reino de Deus. Então a dispensação da plenitude dos tempos não se confunde com a dispensação milenial. Então os irmãos vejam que dispensacionalismo não é uma invenção de John Nelson Darby, nem dos pentecostais. Paulo, ao falar do propósito de Deus para a salvação do mundo, ao falar da igreja, situa a igreja nas dispensações. É verdade que ele fala de antes, durante e depois da igreja, mas nós vemos pelos textos bíblicos que essa dispensação do mistério comporta 5 dispensações e ainda um período antes das dispensações. A dispensação da graça, onde agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada, é a que nós estamos vivendo. E Paulo fala numa próxima dispensação, que na verdade é depois das dispensações, a plenitude dos tempos, que é o estado eterno. Mas Paulo não deixa de mostrar que haverá um tempo antes dessa dispensação da plenitude dos tempos, em que haverá o reino de Cristo, e haverá um tempo em que a igreja já estará apresentada como gloriosa esposa ao Senhor Jesus. Dispensação está na Bíblia. Dispensação é a verdade. E Paulo mostra as dispensações em Efésios. Que Deus abençoe a sua aula, como você vê aí na tela, e que Deus possa nos abençoar.
Amém.